Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que vai esse time pau na boneca? E meninos, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Andréa Bizzi, eu sou nutricionista, trabalho com a linha Paleo Low Carb e vou falar com vocês um pouquinho sobre os malefícios do açúcar, ok? Combinado? Todos aí de orelhas em pé? Então vamos começar. Bom, gente, existe uma coisa sobre o açúcar que muita gente não sabe, tá? Porque assim, a gente fica preocupado com a parte do açúcar que eleva a insulina, ok? Todo mundo já sabe que o açúcar tem um potencial de elevar a insulina. Mas tem uma parte do açúcar que não é muito discutido. Porque o açúcar, ele é o quê? São duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose. Isso junto forma a sacarose, é um disacarídeo. A sacarose, que é o açúcar branco, a sacarose, que é o açúcar de mesa, ele é igual ao açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar invertido, açúcar cristal, o açúcar refinado. Todos os açúcares são açúcares iguais, tem glicose e frutose, as duas moléculas ligadinhas. Depois que eles passam pelo processo digestivo, que eles entram pela boca até eles chegarem na nossa corrente sanguínea, eles são dissociados, eles são separados, e aí vai chegar glicose e frutose na corrente sanguínea de vocês. De vocês não, de quem tá comendo, ok? Vocês não comem essas coisas, né, gente? E aí, o que acontece? Esse monte de glicose que chega na corrente sanguínea das pessoas que consomem muito açúcar durante o dia, porque o açúcar está disfarçado de várias formas e é acrescentado em alimentos até salgados, a gente nem sabe. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. O que acontece com esse monte de glicose? É distribuído para todas as células, a insulina vem, né? Porque chega aquele monte de glicose. Então chega um monte de glicose na corrente sanguínea. Para se defender desse excesso de glicose que é tóxico, o corpo faz o quê? Produz um monte de insulina e arrasta esse monte de glicose para dentro das células. Então todas as células do nosso corpo recebem glicose. Só que a outra metade do açúcar que as pessoas estão consumindo é frutose. E somente o fígado recebe a frutose. Então metade do açúcar consumido pelas pessoas vão só para o fígado. E o restante, a glicose, vai para o corpo inteiro. Então, quer dizer, olha essa sobrecarga de energia que esse órgão está recebendo, o fígado. Por isso que hoje tem tanto caso de esteatose hepática, que é gordura no fígado, fígado gorduroso. Por quê? Porque esse monte de frutose chegando no fígado faz com que ele tenha que produzir outras substâncias para poder botar para fora dele, isso, transportar para fora dele. Porque não cabe, ele é pequeno, cabe pouca energia dentro. E aí, quais são as substâncias que esse fígado vai fazer com essa frutose? Ele vai aumentar LDL, partícula pequena, que é uma parte de LDL que é ruim, oxidativa, que tem a ver com risco cardíaco. Ele aumenta a formação de triglicerídeo, que é a forma que a gente armazena gordura no corpo. Ele aumenta também a formação de ácido úrico, tá? Por isso que pessoas que comem muito açúcar têm o ácido úrico elevado. E também ele vai formar gordura nele mesmo. Ele começa a acumular gordura no próprio fígado. Então, através do consumo excessivo de açúcar, as pessoas estão consumindo muita frutose. E esse excesso de frutose tem causado esse monte de malefícios no corpo das pessoas. E fígado gorduroso quer dizer que a pessoa está com resistência à insulina. Então, quando você consome açúcar, por duas formas você faz com que a pessoa piore o estado dela em relação à insulina dela. O excesso de glicose que chegou desse açúcar vai fazer com que essa pessoa tenha hiperinsulinemia, porque um monte de glicose está estimulando um monte de insulina e esse monte de glicose chegando o tempo inteiro vai só aumentando mais a insulina. E aí, essa gordura, esse excesso de frutose no fígado causando resistência insulínica, quer dizer, a sua insulina já não está funcionando tão bem e continua chegando um monte de glicose, o corpo faz o quê? Aumenta mais a insulina. Então, quanto mais alta a insulina, maior a sua resistência insulínica também. Então, de duas formas, o açúcar vai piorando a situação da pessoa até ela se tornar uma pessoa diabética, com fígado gorduroso e com maior risco de ter outras doenças, porque o diabético ele tem maior risco de ter doença cardiovascular, ele tem mais risco de ter uma doença renal, ele tem mais risco de ter pressão elevada, de ter câncer. Isso tudo tem relação muito forte, essas doenças.
O problema é que os produtos industrializados estão riquíssimos em açúcar. As pessoas hoje, cada vez mais, elas querem produtos mais doces ou mais salgados, mais cheios de sabores. Então, o paladar das pessoas está alterado. Por exemplo, também uma coisa que é muito interessante em relação aos produtos industrializados é a Coca-Cola. Tem uma palestra do Dr. Robert Lustig no YouTube, que vocês podem procurar, falando, uma palestra porque ele trabalha no hospital, ele é diretor responsável pela parte de cuidados com as crianças com obesidade e diabetes. E ele fala que a maior parte das crianças que estão com obesidade e diabetes hoje é causada pelo excesso de bebidas açucaradas. E a Coca-Cola é um dos maiores responsáveis. Ele fala o seguinte, que a Coca-Cola, para que a pessoa consumisse mais, eles adicionam sal na Coca-Cola, sódio, e para disfarçar o sódio eles aumentam o açúcar. E aí quer dizer, as pessoas estão usando produtos preparados para viciá-los, para fazer com que elas consumam mais. E aí cada vez vocês estão caindo na armadilha de mais açúcar, mais sódio, mais corante, mais acidulante, mais sabores artificiais. E esses produtos cheios de aditivos químicos têm nos maltratado, no caso tem irritado o nosso corpo, tem alterado, feito alterações metabólicas, alterações hormonais, desequilíbrios hormonais, desenvolvido doenças autoimunes, doenças que não existiam antigamente, só depois da chegada de produtos altamente refinados, industrializados, açucarados. Então, da parte do açúcar, a gente já sabe através de estudos que ele é altamente viciante e a gente precisa ter cuidado com os industrializados, principalmente porque o açúcar ele tem um potencial de vício muito grande. Existem pesquisas com diagnóstico por imagem mostrando que o açúcar ele age, depois de ele ser consumido, ele ativa no cérebro a mesma região onde é ativado quando a gente consome outras drogas, cocaína, por exemplo. Foi feita uma pesquisa em ratos, foram 43 ratos, eles foram apresentados viciados em cocaína. Depois de viciados em cocaína, eles colocaram esses 43 ratos dentro de um ambiente que eles tinham como livre escolha o açúcar ou a cocaína. Em poucas semanas, dos 43, 40 preferiram o açúcar, largaram a cocaína e preferiram o açúcar. Ele é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, não é brincadeira. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô sofrendo, né? É verdade, é difícil, mas é do mesmo jeito que a gente consegue sair das drogas, a gente também consegue sair do açúcar. É deixando de consumir. Então, a gente tem que levar a sério esse assunto. Quanto mais tempo você fica sem consumir o açúcar, mais você vai conseguindo desfazer redes neurais que você criou quando você consome e a reação que ocorre em seguida. Então, o estímulo e a reação. Você desfazendo essa rede neural que está fortalecida pela repetição, com o não fazer mais. Você vai deixando de fazer e essas redes elas vão se desfazendo e vão enfraquecendo. É o que eu falo muito com meus grupos de emagrecimento, que eu vou falar deles para vocês rapidinho. A gente trabalha muito essa parte de desapego. Você tem que desapegar do que te faz mal, porque não adianta eu falar com você assim, vamos então comer só 2 vezes na semana, que eu vou continuar te apresentando aquele paladar doce, você vai continuar viciado e vai continuar se enganando. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai comer um montão de novo. Então ter uma relação diferenciada com esse alimento. Então é importante manter o hábito de não fazer. Para você mudar um hábito ou criar um hábito novo, você precisa ter a repetição. Tem uma pesquisa já feita que eles falam que são 21 dias em média de repetindo aquela mesma coisa ou não mais fazendo o que você quer mudar, para você conseguir já ter uma resposta mais fortalecida de poder seu em relação a essa coisa, de desfazer esse hábito ou de continuar um hábito novo, ok? Uma coisa que eu queria falar sobre os alimentos refinados era o seguinte, que depois que a indústria do açúcar entrou no mercado e começou com essa venda, eles introduziram o açúcar em todas as coisas, inclusive em alimentos salgados, eles criaram um outro tipo de açúcar que é pior do que o açúcar branco e que está embutido em um monte de sucos de caixinha
O que acontece? Depois de que eles começaram com muita produção de grãos, principalmente de cereais, milho começou a criar um excedente muito grande. Então eles começaram a produzir novas substâncias com esse milho para poder vender, porque estava sobrando muito milho, estava estragando o milho, não tinha como. Assim, para continuar, o milho barateou tanto porque a produção aumentou, a oferta aumentou tanto, que eles precisaram aumentar a quantidade da produção do milho para que eles continuassem ganhando a mesma coisa, então vendendo um volume maior pelo mesmo preço que ele vendia, um volume menor, porque ele estava muito barato. O que aconteceu? Esse excedente, as pessoas começaram a produzir outras substâncias, assim, produtos alimentícios, né? Aí vieram os cereais matinais, que a maioria tem a mistura do milho, óleo de milho, e veio também o xarope de milho rico em frutose. O xarope de milho rico em frutose, hoje, é responsável por adoçar a maioria das coisas. O xarope de milho rico em frutose, ele é mais doce do que o açúcar, então e mais barato. Então, para a indústria isso ficou interessante, entende? Colocar isso em tudo. Só que quando eles adicionam um xarope de frutose, frutose é natural, é da fruta. Então eu não preciso colocar na embalagem que ele tem adição de açúcar. Ele não é o açúcar, é frutose, ele é natural, então não tem sem adição de açúcar. Eles colocam que é zero de açúcar, que não tem nada industrializado, que é totalmente natural, 100% natural. E aí aqueles sucos de uva, né, sucos de caixinha 100% naturais, são todos adoçados com esse tipo de xarope. E ainda todos os doces industriais são adoçados com esse tipo de xarope. O problema do xarope é o seguinte: o xarope de milho rico em frutose, que é aquele mel caro que era vendido no supermercado, nem sei, deve ser vendido ainda, né? Ele é diferente dos açúcares, né? Que são todos os açúcares, são todos iguais. Uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, quer dizer, 50% do açúcar branco é glicose e 50% é frutose. No xarope, 55% é frutose, ou seja, tem mais da frutose, quer dizer, mais do que chega só ao fígado. Entende? Então ele chega a ser pior do que o açúcar para a nossa saúde, porque ele aumenta muito mais a nossa resistência insulínica, entende? E aumentando a resistência insulínica, a nossa insulina funciona pouco. Funciona pouco, eu tenho que produzir mais insulina. E com mais insulina sendo produzida, eu fico mais resistente ainda à insulina. E aí daqui a pouco tá sobrando glicose no meu sangue e eu já virei diabético. Entendem o processo? Então, gente, eu acho que vocês já entenderam toda a parte do malefício do açúcar. Sem dizer que na parte da glicose, que eleva a insulina é um hormônio que adora empacotar gordura, formar triglicerídeo, né? Aumenta a retenção de água e sódio, aumentando pressão arterial. Então, ter a insulina elevada constantemente não é interessante para o ser humano. Por quê? Porque na nossa alimentação a gente nunca teve excesso de carboidrato. Nossa dieta basicamente era vinda de caça, pesca e coleta. Quando a gente coletava, e mesmo assim não eram esses vegetais e frutas que a gente tem hoje super ricos em carboidrato. A gente vem modificando os nossos vegetais de forma que eles ficassem mais robustos, mais rechonchudos, maiores, mais brilhosos, com menos caroços e tal, menos fibra, e aí ficassem mais suculentos. Mas antigamente eram frutas mais fibrosas, tinham menos amido, então a gente nunca comeu tanto carboidrato. Por isso que quando a gente faz uma alimentação baseada em comida de verdade, carnes e vegetais, ovos, gordura natural dos alimentos, a gente aumenta a saciedade, a gente come menos vezes, a gente evita os industrializados e essa insulina não fica dando pico, ela não fica sendo estimulada demais porque não tem glicose demais estimulando essa insulina. Não estimulando muito essa insulina, eu não tenho promoção de formação de gordura no meu corpo. Então, quer dizer, eu paro de engordar quando eu troco minha alimentação industrializada por uma dieta baseada em comida de verdade. E aí, eu com comida de verdade, eu fico mais tempo saciado. Por quê? Porque eu estou me nutrindo o meu corpo. E aí o processo de emagrecimento ocorre de forma natural, sem passar fome, sem precisar ficar se controlando com relação à quantidade e frequência, essas coisas. É ouvir o próprio corpo, comer comidinha de verdade, só quando tem fome, até saciedade, e a pessoa emagrece facilmente. Por que eu tô falando sobre isso? Eu trabalho com esse tipo de alimentação
de forma online nos meus grupos de emagrecimento. Eu tenho um programa de emagrecimento da Bis. São protocolos de alimentação, são 3 módulos. No módulo 1 eu trabalho paleo low carb, né, comida de verdade, saciedade, essas coisas. No módulo 2 eu trabalho cetogênica e carnívora para quem já faz low carb, quem já entende sobre isso. E no módulo 3 são pessoas que já entendem de todas essas 4 coisas, já passaram por pelo menos um grupo comigo para ajudar no processo de manutenção ou de continuação do emagrecimento, porque lá eu lanço uns desafios, a gente vai continuar tirando dúvidas. O grupo funciona durante o dia, de 10 da manhã até as 18 da tarde, e eu tô no grupo todos os dias tirando a dúvida de todo mundo. Quem tiver interessado, entra lá no meu blog, andreabise.com.br. Fiquem à vontade, vou poder ajudar vocês aí a continuar cuidando de vocês, que esse carinho vocês merecem, cuidar da gente mesmo. Eu acho que a gente tem que se amar mais mesmo e buscar aí pessoas maravilhosas, tipo a Rita aí, que tá dando o maior suporte pra vocês, tá alavancando a vida de vocês, é bom demais. Vocês estão com uma profissional maravilhosa, parabéns aí pelo projeto, por tudo isso que vocês estão passando. Garra aí, eu tenho certeza que vocês vão ser vitoriosos em tudo que vocês se proporem a fazer de bom para vocês mesmos e para as pessoas que vocês amam. Muito obrigada pela oportunidade, Rita. Olha, você mora no meu coração. Amo muito tudo isso. Obrigada, gente, pela oportunidade de falar com vocês. Sucesso! Beijo no coração.